esculpidos pela lava. Séculos de erupções foram criando redes de cavidades escondidas sob os vulcões das ilhas. Há alguns anos, os espeleólogos Peter e Ann Bosted passeavam pela sua cidade natal de Hawaii, em Oceanville, na Ilha Grande do Hawaii, quando Ann vislumbrou uma pequena cavidade perto da estrada. Não tinha mais do que 1 metro de diâmetro, mas era suficientemente convidativa para o casal encostar o carro e tentar deslizar por ela adentro. Tínhamos algumas horas para matar, contou Peter. Começamos a investigar e encontramos uma passagem lateral que se revelou mais labiríntica do que esperávamos. De regresso à casa, Peter assinalou a pulca, ou entrada da gruta, num mapa digital e fez planos para lá voltar mais tarde, com a autorização do dono do terreno, para descobrir até onde a abertura poderia levá-lo. Vista do espaço, a cidade de Hawaii, Oceanville, parece um tapete entrançado de asfalto posicionado sobre a encosta do vulcão Mauna Loa. A malha urbana, composta por 264 km² de ruas entrecruzadas e terrenos vazios, tem mais do dobro da superfície de Lisboa, mas menos de 4.500 habitantes. Oceanville tornou-se um destino internacional de espeleologia graças à Kipuka Canoína, uma rede de cavidades lávicas semelhante a veias que corre entre os 5 e 25 metros abaixo da cidade. A erupção do vulcão Kilauea, ocorrida em 2016 na Ilha Grande do Hawaii, fez correr rios de lava até o mar. Parte da rocha fundida deslizou pelo interior dos tubos moldados por episódios anteriores, enquanto outros caudais formaram novos túneis, acrescentando ramificações à canalização subterrânea. Há duas maneiras de uma cavidade se formar: depressa e devagar. Muitas das grutas mais icônicas foram lentamente esculpidas ao longo de milhões de anos pela água ácida, gotejando ou fluindo sobre uma superfície de calcário. Em contrapartida, as cavidades lávicas são formadas no instante geológico, um ano ou talvez dois, por vezes semanas, por uma erupção da crosta terrestre. No Hawaii, a maioria dos tubos lávicos foram formados por um fluxo semelhante a xarope chamado Pauiui. À medida que escorre pelo vulcão, a lava da superfície é arrefeça em contato com o ar e solidifica, criando uma camada exterior elástica, parecida com a pele. Por baixo desta membrana insuflada, a lava continua a jorrar, erodindo o solo e esculpindo túneis subterrâneos. Isolada da atmosfera, a lava pode correr desimpedida, frequentemente ao longo de quilômetros. Quando a erupção acalma e os canais drenam os restos de lava fundida, o resultado é uma rede impressionante de tubagens tridimensionais. Em nenhum outro local da Terra existirão tantos tubos lávicos acessíveis à exploração como no Hawaii, e nenhuma outra cidade se revelou tão propícia à aventura como Oceanville. Na década de 1990, o casal Bosted integrou uma equipe que cartografou os 222 quilômetros de comprimento da Gruta Alexugila, por muitos considerada uma das mais belas grutas do mundo. Hoje, são sexagenários e estão quase reformados, mas continuam a fazer parte de um pequeno grupo de espeleólogos experientes que fixaram residência permanente em Oceanville. Anne e Peter contam que fazem mais espeleologia agora do que em qualquer outra altura das suas vidas. Calculam que, dentro de poucos anos, terão acumulado mais de 200 dias no subsolo. Peter e Anne trouxeram-me com eles para explorar a nova pulca que descobriram ao lado da estrada, juntamente com outro casal, Don e Barbie Coons, espeleólogos de longa data que passam o inverno em Oceanville. Don, de 64 anos, foi guia em Mammoth Cave durante 10 anos e passou 18 invernos nas expedições lendárias que contribuíram para o alargamento do mapa de Chevé, em Oaxaca, no México, a segunda gruta mais profunda da América do Norte. É presidente da Cave Conservancy of Hawaii, uma organização que adquire terrenos em Oceanville e nos arredores para preservar os túneis lávicos existentes sob ela. Equipados com capacetes com lanternas e proteções nos joelhos e cotovelos, deslizamos de costas para o buraco e rastejamos durante cerca de 100 metros por uma passagem previamente cartografada com menos de 1 metro de altura. A lava correu por esta cavidade há muitos séculos. Os tubos lávicos do Hawaii parecem uma paisagem de outro planeta. Delicadas estalactites de lava caem das paredes e do teto, assumindo uma panóplia de formas estranhas, desde dentes de tubarão pontiagudos a pináculos gotejantes e pegajosos. Varas de lava compridas e ocas, espremidas do teto pela ação de gases durante o arrefecimento da gruta, pendem em densos aglomerados. Em alguns locais, a cobertura prateada de magnésio ferrite enruga-se como tinta a descascar. Noutros, uma camada fina de gesso pinta as paredes de branco vivo e tapetes de bactérias litotróficas excretam manchas azul esverdeadas de dejectos microbianos.
Acabamos de rastejar junto de uma encruzilhada onde o tecto desce até menos de 30 centímetros acima da base, serrilhada e afiada. Esta é a nossa ideia de diversão, diz Peter com indiferença, enquanto progredimos, contorcendo-nos e avançando ao longo do corredor estreito, enquanto ouço a minha t-shirt que se vai rasgando. A passagem é demasiado apertada até para os nossos capacetes, por isso tiramo-los e movemo-nos na escuridão. As recompensas por todos os arranhões, nódoas negras e rasgões na roupa sofridos esta manhã são mais 47,06 metros de gruta acrescentados ao mapa da rede de Kipuka Canoína. Pode não parecer muito, mas é com dias como este que o mundo se aproxima aos poucos de estar completo, a um ritmo de 5 a 7 km por ano. Canoína poderá em breve ser o sistema de tubos lávicos explorado mais longo do mundo. A cavidade que o sistema de Canoína aparece pronto a suplantar no livro de recordes fica no outro extremo da ilha. Foi provavelmente criada durante a erupção de outro vulcão, Kilauea, no século XV. Com mais de 64 km de comprimento, Kazumura é o mais longo e o mais profundo tubo lávico cartografado até a data. Embora o seu tecto nunca se afaste mais do que poucas dezenas de metros da superfície, a queda vertical, desde o topo da gruta, descendo pelo maciço vulcânico até terminar junto da costa, é de 1.101 metros. Ao contrário do sistema de Canoína, composto por várias passagens paralelas que se entretecem como o delta de um rio de grandes dimensões, Kazumura é maioritariamente um longo túnel à direita, em algumas zonas tão amplo e alto, mais de 18 metros, que facilmente poderia ser adaptado para o metropolitano. Apesar das dimensões gigantescas, a primeira exploração total de Kazumura só ocorreu em 1995, quando o trajeto foi concluído numa expedição de 2 dias. É um tesouro nacional e, no entanto, há pessoas nesta ilha que vivem mesmo em cima da gruta e nem sequer sabem que ela existe, diz Arishik, dono de um terreno que organiza visitas a uma secção de Kazumura situada sob a sua propriedade. Existe um muro de silêncio em torno dos tubos lávicos da Ilha Grande. A maioria dos espeleólogos prefere que os forasteiros não tomem conhecimento das suas descobertas. Quando o casal Bostet se ofereceu para me levar à Gruta Manunui, em processo de cartografia desde 2003, a National Geographic teve de prometer que não revelaria a sua localização exata, referindo apenas que fora criada pelo Walalai, o terceiro vulcão mais ativo da ilha, depois de Mauna Loa e Kilauea. Manunui é, em muitos aspectos, a joia da ilha. Com uma inclinação média de 15,7 graus, é um dos tubos lávicos mais íngremes do Hawaii e a sua caracterização é surreal. Após entrar na gruta por uma puca num terreno particular, subimos a câmara. Cobertas de escorrências cor de chocolate, de manteiga de amendoim, de cereja e de caramelo, as paredes parecem tão suculentas que quase me sinto tentado a lambê-las. O casal Bostet faz questão de assegurar que estas formações singulares não são perturbadas por curiosos em busca de aventuras. As estalactites de lava são frágeis e basta pôr a mão no sítio errado para desfigurar para sempre uma gruta. A Rishika até já percorreu quilômetros de Kazumura, colando com supercolas formações que encontra quebradas. Nem sequer percebemos ainda os ecossistemas destas grutas, resume Liman Perry, do Departamento de Florestas e Vida Selvagem do Hawaii. Não queremos pessoas lá dentro. Se descobrir que estes sítios existem, vão acabar por ser estragados. Ainda mais delicadas do que as formações das grutas são as sensibilidades culturais que as envolvem. Muitos hawaianos consideram os tubos lávicos kapu, ou locais sagrados, devido ao seu uso como locais ancestrais de sepultamento. Segundo a tradição hawaiana, os ossos contêm humana, ou energia espiritual, de cada indivíduo e não devem ser perturbados. Segundo Keoni Alvarez, ativista e cineasta de 31 anos que combate as tentativas dos promotores imobiliários para a construção em cima de grutas funerárias, sempre que são encontrados restos humanos num tubo lávico, o sistema de grutas inteiro, do princípio ao fim, é declarado kapu. Acreditamos que as nossas grutas são sagradas e não devem ser desacralizadas, disse-me. O problema é que ninguém consegue saber se uma gruta em particular foi utilizada como local de sepultamento dos antepassados até ser explorada. Muitos hawaianos recusam-se categoricamente a aventurar-se em grutas, respeitando aquilo que poderiam encontrar no interior. No entanto, embora os hawaianos de hoje tendam a ser cuidadosos com os tubos lávicos, os seus antepassados utilizavam-nos com frequência. Em muitas entradas de grutas, há provas de habitação pré-histórica, com fogueiras e sulcalcos para dormir. Em tempo de guerra, os tubos mais compridos foram selados e utilizados como refúgio para esconder mulheres, crianças e anciãos. Em alguns casos,
Foram construídos muretes nas entradas, deixando apenas uma passagem suficientemente grande para um indivíduo passar. Segundo estimativas de um perito local, uma em cada duas grutas da Ilha Grande contém algum tipo de artefacto arqueológico. Sobretudo do lado seco da ilha, virado a sotavento, é difícil encontrar água doce e os tubos lávicos costumavam ser o sítio mais promissor para tal. Nas profundezas do interior de Canoína, a centenas de metros das entradas, é frequente descobrirem-se restos de tochas de nogueira e anéis de rochas que em tempo seguraram cabaças para colher a água gotejante. Don Cons e Peter Bostet sublinham com insistência a diferença que existe entre aventura e exploração. A aventura é motivada pelo gosto de experimentar excitação. A exploração é lenta e metódica, nunca prosseguindo propósitos egoístas. Todas as cavidades por eles exploradas, incluindo este troço estreito e serrilhado de Quipuca Canoína por onde agora rastejamos, precisam de ser meticulosamente examinadas e cartografadas recorrendo a clinômetros e telêmetros de laser. O mar profundo, o espaço sideral e as grutas são as únicas fronteiras que restam, diz Dom. São os locais onde ainda é possível explorar, descobrir algo novo e ser a única pessoa da história a vê-lo. De regresso a Puca na beira da estrada, com os nossos corpos dobrados presos entre a base e o tecto, Dom toma uma decisão pessoal desconcertante. Isto parece-me um pouco perigoso, diz, com o seu habitual tom seco. Tenho de esperar para conseguir passar. Ele anuncia que vai voltar para trás, deixando a nosso cargo descobrir onde a gruta poderá levar-nos. A uma distância de 7 corpos e meio adiante, chegamos a uma pilha de rochas desmoronadas de tal maneira pesadas que não conseguimos movê-las a partir da nossa posição prostrada. Por agora, a pista termina aqui, mas a brisa suave que sentimos no rosto só pode significar que, do outro lado, há mais território para conquistar.